Como estabelecer limites nos relacionamentos? Tu já te sentiu culpado ou desconfortável por dizer não e colocar limites nos teus relacionamentos, seja com chefes, colegas de trabalho, relacionamentos amorosos ou até mesmo com amigos? Essa é uma dificuldade comum que as pessoas têm, mas por que é tão difícil colocar as tuas necessidades em primeiro lugar? Fica aqui comigo nesse vídeo se tu quiser entender um pouco mais sobre essa dificuldade. O meu nome é Tiene e eu sou psicóloga. Desde a infância, a nossa identidade, a nossa subjetividade, nossa personalidade vai sendo construída através do olhar do outro. Esse outro inicialmente é representado pelos pais, depois pelos professores, pelos amigos, pelos parceiros, enfim, pelas pessoas importantes que fazem parte da nossa vida. A gente está sempre buscando o reconhecimento dessas pessoas. E essa construção da identidade começa quando a gente ainda é bebê, né? Com apontamentos que são feitos primeiro dos pais ou cuidadores. Por exemplo, uma mãe que olha para o seu bebê e sorri, brinca e fala: que bebê lindo que você é, sorridente, que esperto que você é. É possível que a criança vá criando uma autoimagem positiva através desses apontamentos, né? Vá construindo a autoestima dela através desses apontamentos. Ou quando a criança sai, vai passear e ela sempre fica com sono, sempre fica irritada e volta para casa e se acalma. E aí dizem: "Ah, ela é igual ao pai dela, sai e já quer voltar para casa, não gosta de sair, gosta de ficar em casa". Também a criança vai assimilando esses apontamentos, né, e isso pouco a pouco vai sendo algo que ajuda a construir a identidade e a subjetividade dessa criança. Então vocês percebem como a gente vai sendo construído através do olhar do outro? Por essa razão, então, muitas vezes a gente faz renúncias, a gente cede um pouco a nossa vontade, a gente faz concessões da nossa vontade para tentar ser reconhecido pelo outro, para tentar agradar o outro, por medo de ser rejeitado, por medo de não receber a aprovação do outro. E esse modo de agir nem sempre é consciente. Por exemplo, uma pessoa, imagine uma pessoa, né, que está sempre dizendo sim para favores no trabalho, sim para colegas, para superiores, enfim, ela vai se colocando como disponível e fazendo favores que vão além do seu trabalho. No começo isso pode até funcionar, mas depois essas pessoas, os colegas, os superiores, começam a ver isso como algo natural dessa pessoa. Ela está sempre disponível, ela é bem disposta. E então eles não percebem o impacto que isso tem sobre essa pessoa. E com o tempo, ela começa a se desgastar, ela começa a ficar sobrecarregada e até se ressentir com isso. E ela dificilmente vai ter o retorno que ela gostaria, né, que ela imagina que teria, o reconhecimento, a valorização. Se ela nunca impõe esses limites, os colegas e os superiores vão entender isso como algo natural. E o que começou com um desejo de reconhecimento, né, passa a se tornar um ciclo de exaustão e insatisfação. E isso vai afetar todo o trabalho dessa pessoa. Ao aprender a dizer não, pode ser que no início tu te sinta desconfortável, com medo de decepcionar os outros, até porque as pessoas vão notar a diferença. Mas aos poucos tu vai percebendo que a tua competência não tem a ver com estar sempre disponível. E as pessoas talvez percebam isso também. Além disso, impor esses limites vai fazer com que os outros respeitem o teu tempo e energia. E isso vai proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável também, pensando nesse caso, nesse exemplo, mas isso vale para todas as relações. Colocar limites nas relações significa frustrar o outro. Quer dizer, significa frustrar o outro das expectativas ou desejos dele em relação a nós, mas dos desejos e expectativas dele em relação a nós que a gente acha que ele tem, não que seja isso mesmo. E isso pode gerar ansiedade, pode gerar preocupações, pode gerar culpa, porque a gente sente que está negando algo para uma pessoa que a gente respeita e gosta. Muitas vezes nos alienamos em relação ao desejo do outro. Quer dizer, a gente tenta se moldar para se encaixar nesse desejo do outro em relação a nós, que é o que a gente acha, né? E estabelecer limites exige um movimento de separação desse outro, onde a gente entende que as nossas necessidades, os nossos desejos são legítimos e importantes também, mas também envolve suportar essa frustração de talvez não agradar o outro. E isso pode ser muito difícil, principalmente quando é alguém que a gente gosta e se importa.
Então aqui vão algumas dicas de como começar a colocar limites na tua vida, né, nos relacionamentos. O primeiro deles é faça psicoterapia. Parece brincadeira, mas é verdade. Isso vai te ajudar a tomar mais consciência, né, das tuas atitudes e fazer com que tu entenda por que que tu está fazendo isso, quais são as origens e consiga agir de uma maneira mais consciente. A segunda dica é se comunicar de forma clara e direta e sem culpa, né? Dizer não precisa ser agressivo, mas precisa ser firme e com respeito. Se tu fica nervoso e num momento de discussão ou na hora que a pessoa fala, tu não consegue se impor, respira, se acalma e planeja o que vai dizer para te falar isso depois para essa pessoa. Terceiro, reconheça o próprio desejo, né? O teu desejo, as tuas necessidades também são importantes e legítimas. Se pergunte então, eu estou dizendo sim porque eu quero realmente isso ou porque eu tenho medo de desagradar essa pessoa? Nem sempre o outro vai gostar do nosso limite, e isso faz parte da vida. E quatro, pratique pequenas imposições no dia a dia, né? Dando um exemplo prático. Os pais que sempre pedem ajuda com as compras para os filhos, né? O teu pai pede ajuda para fazer as compras, mas naquele dia tu está muito cansado, trabalhou o dia todo e ainda tem as tuas obrigações da casa, ainda precisa estudar. E fica difícil naquele dia, mas por culpa ou por medo não quer dizer que não. Mas de repente explica, né, que tu tá te sentindo cansado, que aquele dia foi complicado e pergunta se vocês poderiam fazer um outro dia, estabelece esse outro dia, né? A gente vai começando com essas pequenas imposições. Então, resumindo, a nossa dificuldade em estabelecer limites nos relacionamentos vem da nossa necessidade de reconhecimento do outro. Mas abrir mão dos nossos desejos e necessidades em prol do outro pode nos causar sofrimento, nos fazer sentir ansiedade e outros sentimentos negativos. Aprender a colocar limites nos relacionamentos é um processo que envolve aprender sobre a nossa própria autonomia e aprender também a suportar essa possível frustração dos outros, né? E acredito que essa seja a parte mais difícil. E me diz, e tu tem dificuldade de colocar limites nos teus relacionamentos? Como que tu lida com isso? Curte aqui e te inscreve para participar de mais conversas que poderiam ser uma conversa de bar.